Agora é hora da análise de nosso especialista em política também internacional e professor da Faculdade Arnaldo, Vladimir Feijó. Professor, uma boa noite para você. Olha, a Rússia parece ter subido o tom em relação aos Estados Unidos. Será que o envio de armas americanas pode significar uma nova etapa neste conflito? Elias, boa noite. É sim um indicativo que a gente está de um cenário que a Ucrânia precisa de ajuda extra significativa. O presidente ucraniano já não conta com as principais tropas de combate, aquelas que se renderam em Mariupol, e anunciou essa semana que vem perdendo entre 300 e 500 soldados mortos fora feridos, o que desesperadoramente coloca o país em necessidade de armas de um alcance mais à distância para fazer frente à contínua progressão das tropas russas, porque agora elas estão na região de Donetsk, um terreno geograficamente propício para os avanços dela, em especial depois que tomaram os principais campos de trincheira que a Ucrânia construiu desde a declaração de independência, ou desde a guerra civil começada no início dessa década. Professor, a Rússia afirma que a Ucrânia parou de negociar. Isso não traz ainda mais prejuízos ao país também que está sendo invadido? De alguma forma é uma estratégia ucraniana chamar a atenção da comunidade internacional que não vai desistir, que não tem qualquer campo de negociação quando o pleiteio russo seja perda de território ucraniano, e continua contando com o apoio da comunidade internacional para de alguma forma mostrar que qualquer ambição territorial russa, seja ali nessa região em outra área, teria o apoio de uma coalizão internacional. Mas certamente boa parte da população é a que sai mais prejudicada: fome, sede, deslocamento, refúgio das suas cidades, além, óbvio, das incontáveis mortes, porque a gente não tem um número exato, já estão se acumulando ao nível de desastre humanitário. Pois é, professor. Inclusive, falando sobre essa questão, a gente sabe que tudo o que acontece em grandes potências mundiais acaba também ecoando em outros países. Quais problemas a guerra já trouxe também para o restante do mundo? Bem, o primeiro óbvio é o fornecimento de matérias-primas, além do carvão produzido na Ucrânia, nessa região de Donbass, que está totalmente inacessível. Também a produção de grãos, que alimenta não só a população mais pobre do mundo via um programa de ajuda humanitária da ONU, mas a elevação do preço geral, já que a cotização dessas commodities é feita com base na expectativa de fornecimento ao longo do tempo. Sem contar, lógico, todo um recálculo da geopolítica e da geoestratégia. A Rússia, de alguma forma, busca com essa vitória que ela pretende ter na Ucrânia o domínio sobre o fornecimento de hidrocarboneto sobre a Europa, e, por outro lado, a Europa, que já se planejava encerrar essa dependência em 2050, está trabalhando aceleradamente para reduzir esse vínculo já na próxima década, no máximo até 2035. A gente tem uma análise também, professor, a gente aqui acompanha aqui no Diversa em Rede todos os dias essa situação. A gente percebe que, de um lado, a Ucrânia também perde muito com vidas, a estrutura do país também está indo por água abaixo, principalmente em grandes cidades. Já a Rússia sofre grandes embargos também internacionais. Queria que o senhor falasse com a gente um pouquinho sobre quais os problemas que a guerra já trouxe para ambos os países. Claro, Elias, em parte a Ucrânia está perigando perder acesso ao litoral e ficar dependente diplomaticamente de uma boa negociação com a Rússia para escoar os seus principais produtos. Caso se consolide a perda de território, ela ficará sem boa chance de ter receitas para se reerguer no pós-guerra. Se esses recursos ficarem do lado russo, de alguma forma ela pode compensar algumas perdas econômicas. Apesar das sanções serem pesadas no setor de petróleo e gás da Rússia, ela já conseguiu, pelo mercado paralelo ou até de alianças de potências em tese aliadas ao Ocidente, conseguir manobrar e obter receitas para sustentar e continuar de alguma forma mantendo o conflito. Por exemplo, o Japão, a Índia se recusam a aplicar essas medidas. Fora isso, o que a gente tem é toda uma instabilidade para
os cidadãos russos que estejam em pleiteio de viagem ou que tenham recursos em outros países que estão efetivamente congelados. E quais as vantagens, professor, para Moscou também em manter até agora as tropas em território ucraniano? Eu acho que isso diz respeito a uma consolidação de um grande plano de tomada de todo o sul e do leste da Ucrânia, provavelmente para redemarcar as fronteiras. Provavelmente a grande meta é Dnipro, ao sul, e a leste a gente tem que acompanhar se eles vão descer de onde hoje já estão em Kharkiv e tomar o campo de petróleo de Yuzikrava e de alguma forma demarcar o rio que está a oeste daquela região, o rio Vorskla, como nova fronteira do território. Provavelmente, né, o Vladimir Putin faz questão de obter essa vitória. E agora, professor, para poder concluir, o senhor acredita que é possível que essa guerra chegue ao fim ainda neste ano? Num volume histórico de guerras, o maior percentual de encerramento de guerras ocorre entre o primeiro e o segundo mês. A gente já passou do terceiro mês, então já estamos fora do padrão. Vai depender realmente da capacidade ucraniana de existir e talvez chegar a uma mesa de negociação, quem sabe, abrindo mão do litoral e reduzindo perdas em, por exemplo, né, na região a leste de campos futuros de gás a serem explorados. É possível sim que até o final do ano se encerre, em especial se a Rússia obtiver o controle de algumas cidades estratégicas que a Ucrânia não teria condição de recapturar. Professor, mais uma vez, muito obrigado pelas informações. Nós estamos, claro, sempre aqui acompanhando esse conflito que tem trazido vários problemas também para o mundo todo. Estamos acompanhando a situação da fome, inflação também alta em vários países ao redor do mundo. Na próxima semana a gente, claro, volta a se falar. Muito obrigado, professor.